Olá, tudo bem? Esse aqui é o seu canal Sabedoria do Bode. O que hoje é o meu plano de pauta, ou a minha pauta, neste vídeo que estou fazendo? Em primeiro lugar, observando o todo, quando eu me refiro ao todo, as leis que regem o país e que se nós colocarmos o peso ou a culpa sobre as leis do país, estaremos sempre de lado a observar as não função da lei perante o crime. O que é que eu me refiro aqui? Estou me referindo. É sabido que a lei, tanto ela passa pelo Senado, como passa pelos deputados. E as leis são, segundo a ordenação, constituídos segundo a população ou as tradições do país que regem o povo, as suas leis religiosas, dependendo das suas funções. Nós sabemos que o nosso país o Brasil, tem mais de 27 países, ou contado, 27 países, desculpe-me, 27 estados. E esses 27 estados, se contarmos em cidades, em povoados, ele ultrapassa mesmo a Europa. Então, você diz para mim que as leis do nosso país, elas são inseguras, elas não são cumpridas, elas não são executadas. Aí eu entro num ponto principal, que as leis elas são para ser executadas, estão aí para ser cumpridas, estão aí para ser obedecida e seguida pela população. Mas o que é que acontece no nosso próprio convívio da nossa sociedade, chamada Brasil, em que cada estado tem seus meios de observar, de entender, de viver, tem as suas tradições, tem o seu comércio, tem a sua vida interna e cada um convive segundo o conceito do estado em que está vivendo. Nós observamos que os estados do sul do país, ele tem a maior parte de pessoas ou de imigrantes que vieram da Europa para o Brasil. Então, nesse meio termos, nessa população, observamos que muitas delas elas têm preconceitos contra o nosso próprio povo radical. Digo radical, povo que é tradicional do país, que tem suas tradições, que tem a sua vida interna, que que construíram o país desde a raiz. E após esses imigrantes chegarem, eles se colocam como aqui aqueles que são melhores do que os que estavam antes. Quer dizer, trabalhar em cima do que estavam já nas próprias terras, trabalhando, cultivando e arando e colocando a maioria dos brasileiros como que não gostam de trabalhar, ou seja, vagabundos. Mas essa verdade também não condiz com a nossa realidade, porque o nosso país, o Brasil, ele constitui-se de várias regiões e cada região tem seus climas, tem sua temperatura, tem a sua forma de conviver com o ambiente, com a natureza que está em sua volta. Quando no sul do país, as pessoas têm praticamente 360 dias do ano, com condições ambientais suportáveis para se trabalhar constantemente o dia todo e se plantar e se colher. Quando nas regiões mais quentes isso não pode ocorrer porque não tem como se plantar numa região seca. Ou seja, plantar no deserto, numa região que pouco chove. E quando muitas vezes chove, a chuva que cai é tão intensa que ara a terra, lava a terra de tal forma que tudo que está na terra não pode, realmente que for plantado, não pode permanecer porque é tirado da própria terra as sementes que foram plantadas. E muitas vezes até morrem porque a terra fica saturada. Então há várias outras condições, coisas que ocorrem na terra
e que aqui não dá para se sintetizar ou simplesmente ampliar cada detalhe, cada situação, porque há regiões que as pessoas plantam sim porque conseguem extrair a água do rio e colocar sobre a terra usando os aparelhos bombas e outras coisas, mas que também em alguns casos até proibidos, mas deixamos de lado essas coisas, a qual não é o meu caso, meu tema do vídeo, meu lema no vídeo. É sim as leis do país. O que essas leis prefiguram? Por exemplo, as leis contra as pessoas que são delinquentes, muitas vezes a pessoa diz, mas prende-se um bandido e o bandido à tarde solta por causa da lei. A verdade não é bem isso, ou não se ocorre dessa forma. Existem trâmites e nesses trâmites ocorrem situações interessantes. Quando se prende uma pessoa nas condições de ser julgadas, no país ocorre uma coisa interessante, que não é culpa em si da lei, é culpa muitas vezes daqueles que exercem a função de executar a lei. Do que estou falando? Estou falando daqueles que são promotores, juízes, mesmo até aqueles que estão executando como delegados ou como policiais. Existe algo que se chama execução da lei. Muitas vezes a lei é executada, mas ela não é levada à frente. Por quê? Por falta de verba? Não, porque são pagos funcionários do Estado para fazer a execução da lei. Só que muitas das vezes, como é costume do nosso país, costume muitas vezes de vários países, em várias situações, como Índia, América do Sul, e África, as leis só funcionam com alguma coisa que faça com que o juiz trabalhe fora do horário, como assim é dito. Por que eu estou falando isso? Porque é comum no nosso país, comum na América do Sul, comum na África, comum na Índia, as pessoas pagarem para que seus processos sejam acelerados. E isso executa aquele tal problema. Se você não tem dinheiro, não executa. Eu vou começar pelo advogado. Você contrata um advogado, ele recebe o dinheiro e engaveta o processo e não leva à frente. E depois ele vem desculpar que o cartório não recebeu porque o juiz não aceitou por isso. E muitas burocracias são colocadas para não ser levar o processo, ou se processar, ou se dar andamento a algum processo, ou alguma intimação, alguma coisa. Há sempre uma burocracia, do cartório principalmente. Muitas vezes você tem que lavar a mão das pessoas no cartório para trabalhar, para dar andamento ao processo. E quando você pede para processar alguma coisa, divórcio, por alguma outra razão, sempre há aquele problema de você fazer uma lavagem financeira para que o processo dê andamento. Tem que ajudar ali no cartório para que o processo esteja sempre à frente. Porque os processos que não fluem dinheiro não têm também interesse de tocar à frente. Fica engavetado lá porque não tem processo de pobre, processo de miseráveis. Então fica à parte. É exemplo mesmo, advogado, que muitas vezes a pessoa contrata, pega do Estado e o advogado não se interessa nem pelo processo, porque não dá a ele nenhum interesse, nenhuma remuneração. Então não tem interesse pelo processo. Aí você vai dizer para mim, não, você está fazendo calúnias e são calúnias. E não me prove o contrário. Eu não estou aqui levantando falso, estou dizendo uma coisa que é normal. Você vai tirar uma carteira de motorista, não preciso nem explicar aqui, porque você sabe muito bem que para tirar você tem muitas vezes até colocar dinheiro fora aquilo que você já pagou, 2, 3 mil, 3 mil reais, e você tem que pôr mais R$ 1.000 para poder a sua carteira chegar em suas mãos. Porque há tanta falcatrua, tantas coisas por trás de tudo aquilo, que você sempre gasta mais do que o processo, o valor que você deveria pagar por uma carteira profissional. Muitas vezes até você tem que refazer suas aulas, porque não foi aprovado quando você dirige até, muitas vezes até 4, 5 anos antes. Você já vem dirigindo o carro, sabe todas as manobras, mas não passa nos exames. Você, com toda a sua experiência, não passa nos exames por causa, às vezes, por coisas tão insignificantes, mas foi reprovado. Então, sempre tem que encher a mão, como diz a turma, encher a mão, molhar a mão do instrutor.
E isso ocorre não só nas autoescolas, como em escolas. Às vezes escolas particulares, o que importa para você pagar, se você paga, você passa de ano. Se você não paga, não tem interesse nenhum. Mas se você é uma pessoa que está sempre ali, você consegue tudo. Então existem várias outras falcatruas que estão dentro do país e que as pessoas dizem as leis. Não é as leis, muitas vezes é aqueles que exercem a lei ou aqueles que estão executando o processo. E dificulta em todas as áreas. Começa do advogado. Você põe um processo, passa a ver 10 anos e o processo não sai. Você coloca um processo para resolver um problema, muitas vezes um problema que pode em menos de um ano resolver, passa 5 anos e você não resolve. Aí você diz, me prove ao contrário. Eu tenho vários casos na minha vida que fui obrigado a resolver de forma de poder sair. Eu conto o caso do meu divórcio, primeiro divórcio que eu tive um divórcio. Aí eu disse, primeiro e segundo? Sim, o segundo não foi eu, nem fiz. Vou sair numa boa amigável, você quer ir embora? O problema é seu, a vida vai... Cada um segue sua vida daquilo que lhe é conveniente. Os problemas que viram após, o problema não serão meus, serão eu seguir a minha vida. Mas no primeiro casamento, tudo bem. Então, não quer viver mais? Você não quer viver? Não quer viver, tudo bem. Então, siga a sua vida, eu seguirei a minha. Então, dou entrada no divórcio e ali ficou. Advogado na mão do advogado, nada de sair. Eu ia para ele procurar nada, passou 4 anos, nada... 5 anos, nada. Eu falei, como é que está o divórcio? Nada. E já tinha pago tudo, todo esse processo, pagado. Não. E aí troquei de advogado. Isso, olha, já faz uns bons anos, mas continua a mesma coisa. E isso já faz uns 30 anos. E aí, paguei o advogado, outro advogado, paguei esse advogado, e ali procurei conversar com ele, se fosse necessário, fizesse para que o processo saísse. Ele olha, para esse processo sair, o meu trabalho custa, na época, vou dar um exemplo aqui, custa 3 mil, e você vai dar andamento com mais um outro processo que tenho aqui, e se você me der aqui 4 mil fora esse aqui, eu te garanto que em um ano, menos de um ano, eu te dou esse processo nas tuas mãos, com tudo, o teu divórcio está nas tuas mãos, com tudo quitado. Tudo bem, toca o processo. E aí tocou o processo para frente, foi a julgamento. Mas antes de ir a julgamento, o cartório me procurou. Mandou um rapaz me procurar, que eu nunca tinha visto, não conhecia. E chegou, estava na minha oficina trabalhando. E ali ele chegou e disse, olha, tem aqui uma conta de 700 para pagar, 700 mil, vocês... 70 mil, aliás, 700 mil. Você tem esse dinheiro para pagar? Eu falei, olha, tem que pagar até quando? Ele falou, tem que pagar até hoje à tarde, que é preciso para dar andamento desse processo e a juízo entre essa semana. Peguei e falei para ele, olha, você aceita cheque? Ele falou, aceito. Peguei, fiz um cheque na época, entreguei na mão dele, olha, toma, ele passa no banco aí e já pega. Ele foi e pegou, com um mês, eu já estava com o divórcio na mão. Então tudo foi através das finanças, porque passou 8 anos e não tinha conseguido. Quando eu troquei o advogado e expliquei para ele a situação, pedi que ele desse andamento, trocamos o advogado, ele requeriu a transmissão do documento para a mão dele, pegou, deu a entrada, resolvemos em menos de um mês, já estava tudo resolvido. Com pouco tempo, 6 meses exatamente que eu estava com aquele advogado, estava com o divórcio em minhas mãos. E ali eu digo para você, peguei o divórcio, só que teria que dar. Eu não sabia na época, não me fui instruído que teria que ir pagar mais uma outra porcentagem para receber a documentação do divórcio em minhas mãos. Eu achava que estava tudo encerrado ali. E ali, depois, aí já estava, preparei o meu segundo casamento, fui dar entrada no cartório, aí descobri que eu não podia casar por causa do processo, que eu não tinha a cópia, o documento que comprovava que eu era divorciado. E aí procurei o cartório novamente, falei, olha, preciso desse documento aqui. Ele falou, mas você tem que pagar esse documento. Eu falei, como assim? Não está tudo pago? Ele falou, não, essa folha aí, isso é a parte que você tem que pagar. Na época eu perguntei, quanto fica? Ele falou, me parece, se não me engano, era 200 e pouco. Peguei e falei, mas como assim? Ele falou, esse é o que você pagou foi enviado para sua ex-esposa.
Agora, o seu você tem que pagar a parte. Falei, como assim? Não paguei o documento? Seria o documento? Não, mas esse aqui você tem que pagar a parte. Aí tive que pagar a parte mais 200 e pouco para pegar um documento todinho registrado, carimbado, e ali recebi esse divórcio. A minha colocação é bem clara. As coisas só andam quando você realmente molha a mão de alguém. É a mesma coisa de você for comprar um apartamento, qualquer outra coisa, você tem as dificuldades, os trâmites, as mesmas coisas com as dificuldades que você tem que correr atrás. É a necessidade. E eu peguei aquele documento, fui ao cartório para dar entrada no segundo casamento. Já depois de 9 anos eu tentando, rodando, e ali tive que pagar novamente o cartório, realmente ali estão ficando os custos, e depois pagar para receber a certidão. Então tudo é dinheiro que move este país. Tudo move em torno do dinheiro. Um exemplo claro, você vê 9 anos para pegar um divórcio, sim, mais de 5 anos para resolver um problema de um carro que eu tenho para resolver. Até agora não foi resolvido. Está aí, está rolando e não vai para frente. O processo não sai e não anda. E desculpa é que o cartório não recebe, desculpa isso, desculpa aquilo. Troquei o advogado e até agora nada. Então é um enrolamento danado. Confusão existe por cima de confusão. Dificuldade para aquele que é operário, para que ele possa arrumar dinheiro para poder dar andamento nos seus processos. Tem que pagar caro. E paga caro e não consegue resolver nada. Porque eu estou dizendo toda essa história, contando a minha situação para trazer a você uma ideia de como funcionam as leis. Então você vai na justiça e faz um BO de um roubo ou de alguma coisa, mas essas coisas ali, chega, faz o BO, tudo, você pergunta os andamentos que deveria ser, simplesmente não te dão nenhuma informação. Bom, você fez e aguarde. Ou você dê andamento em tal documento, vai para tal documento e ali vai nos outros locais que foi enviado, chega lá, também ninguém te informa nada. Você faz ali e percebe que não existe um interesse em resolver a situação. Percebe-se que há uma coisa que são lentas, as coisas lentas, porque quando se trata da população, as dificuldades sempre existirão. Não se trata de pagar, você não tem 40 mil, 100 mil. Quando você tem condições, as coisas andam rápido. A exemplo disso, eu me lembro bem, vocês todos que assistem vídeo lembram bem, quando foram para prender o ex-presidente, hoje presidente, que havia acusações de roubo, de fraude, disso e daquilo, e prenderam ele, julgaram ele em menos de 1 ano. Em menos de 1 ano já estava preso, pagou 2 anos de prisão, tudo foi feito rápido. Todo mundo ali estava disposto a julgar o processo e condená-lo com mais rapidez. Agora, eu analiso o seguinte, aquele processo que com as acusações que estavam sendo ditas, a imprensa em cima, tudo em cima, para ser resolvido, todo mundo, aquela busca, aquela corrida para prendê-lo, para julgá-lo, fazer tudo. Mas quando se trata de uma pessoa que não tem condições, como um trabalhador, uma pessoa, qualquer pessoa da classe média, para resolver um problema, ele tem que dispor daquilo que ele tem. Para poder resolver um problema que muitas vezes vai gastar mais do que o valor do problema a ser resolvido. A não ser que você procure uma pequena causa que também tem várias condições de resolver isso através das pequenas causas. Então são muitas dificuldades que a população em si ela encontra. Aí eu entro num outro processo, numa outra condição de analisar. Eu quero que cada pessoa analise o que estou falando. Pense bem como é tratado a população quando se trata de uma pessoa que é pobre para ser condenado. A rapidez de processo é muito grande. Se você for filho de pobre, tudo está contra você. Tudo é contra você. Esse ponto eu coloco para você quando você viu uma pessoa que tem com finanças, ou filho de pessoas de tradições antigas, pessoas que têm influências realmente tradicionais, eles são julgados e levados conte um para mim, me diga, apresente um para mim, que é da classe, como diz, da classe da meritocracia, e foram realmente julgados, condenados, e nenhum você vai encontrar sempre a classe média para baixo, para cima você não vai encontrar, nesse país você não vai encontrar. Então, o que eu quero dizer com isso? A lei foi feita para quem? Para as pessoas de classe média.
Pessoas de classe baixa. Agora, para favorecer a eles, não, mas para condená-los é muito mais rápido, muito mais fácil. Tem muito mais facilidade as pessoas que têm condições financeiras de condenar um pobre do que o pobre condenar a pessoa que tem condições financeiras. Do que é que eu estou falando? Porque as leis foram feitas não para justiças, mas para a injustiça. Na verdade, quando se inicia a construção das leis, ou feita a confecção, a interpretação, a colocação das leis, primeiro foi feito o policiamento para a defesa do rei, e as leis foi feita para a defesa do reino de quê? Da família dos reis, da família dos impérios, daqueles que estavam à frente do governo, mas não para favorecer a classe média ou a classe trabalhadora, ou seja, os comerciantes. Mas através dos tempos vieram as leis, os comerciantes tornaram-se mais ricos do que os reis, e aí favorecia os reis, os comerciantes, e favorecia as religiões, que também passaram a tomar posse das riquezas do reino e do reinado. Então as leis sempre foram feitas a favorecer a própria soberania daqueles que eram os soberanos, daqueles que eram os dirigentes que estavam à frente, mas poucas vezes as leis eram executadas. Para você ter uma ideia, quando se tinha alguma da população tinha uma causa, levava-se ao rei para conversar com o rei, para julgar-se a sua causa. E muitas vezes a causa era do trabalhador, de um sitiante ou de um operário que plantava ou arrendava as terras. Ele ia reclamar dos direitos que ele tinha do arrendamento. Por ter arrendado tantos anos, tinha direito um pouco mais da porcentagem do que lhe era fornecido. E ele tinha um direito de pagar menos do que lhe era a forma. Nunca houve realmente algo que pudesse dizer, ou o homem tinha direito. Não, os reis tinham aqueles seus soldados para a sua proteção, não para a proteção da população. Então nunca houve, na verdade, uma lei que fosse para o povo, uma lei que o povo fosse beneficiado. Hoje, quando se fala no comunismo, as pessoas brigam. Por que se briga quando se fala no comunismo? Na verdade, não estou falando, não é o caso do projeto do comunismo. É a favorecer a população para ter seus benefícios. Acha que a população não tem direito a ter propriedades, a ser dono de propriedade, que na verdade nós nunca seremos proprietários, porque o que nós pagamos, sempre pagaremos os saldos para que as terras nós possamos usufruir e termos as nossas casas sobre as terras. Porque proprietário, quando Portugal chegou no Brasil, a primeira coisa que ele fez, ele colocou mandatário em todas as terras. E as terras pertenciam a quem? A coroa. Aqueles que chegavam trabalhavam para quem? Para a coroa. O trabalho dele de quem era? Da coroa. O suor, a plantação, tudo de quem pertencia? À coroa. E aí as extravagâncias, os gastos exorbitantes do Dom Pedro e da família. Então, existia isto. Então, dizer que a sociedade como um todo, ela tem direito às leis que estão no país, elas têm direito apenas à chamada liberdade de exercer sua função, estudar, procurar melhorar suas condições e chegar a um ponto de realmente ter condições de vencer. Por isso, a liberdade, ou seja, aqueles que se dizem livres, que têm liberdade, exercem a maldição de injustiça com a população. E muitos deles, quanto mais eles querem tomar conta ou assumir a população, mais a população leva sobre si uma bucha muito grande. Vou colocar uma bucha porque bucha é de canhão. Colocava assim a bucha, colocava a pólvora e depois colocava a bola para... O primeiro a queimar era a bucha, depois a bola saía sempre fora do canhão. Quem ficava é a sobra. Então, a população sempre foi colocada como bucha, infelizmente, sim. Aí aparece
há um policiamento dizendo que quer exercer a justiça. Mas para quem? Você presta atenção que a justiça que ele quer exercer é sobre a população, o trabalhador. Mas sobre aqueles que estão acima do trabalhador, essas coisas não acontecem. Raramente acontece um incidente. O que acontece? Eu digo porque uma vez estava com um colega financeiramente bem e ele bateu no carro de uma outra pessoa. A pessoa foi reclamar com ele, tinha um policial, veio a ele e disse: olha, houve um acidente aqui, conversou com o policial e eu bati no carro do rapaz ali e já tomei o número do carro dele, tudo, dei a ele meu telefone e estou indo embora. Pode ir, não sei o que, não sei o que. Aí eu te pergunto, qual é a pessoa que chega para outro, para o policial, que ele bata no carro, o policial vai dizer: pode ir embora. Se for 2 trabalhadores, não, vou resolver ali, daí vou para a delegacia fazer o BO. E não, aquele lá não. Ele apenas deu o telefone, deu um telefone que talvez nem seja o telefone próprio celular dele, ou um telefone de escritório, e a pessoa vai procurar e não vai encontrar ninguém. A verdade sempre existe, as coisas que não são totalmente vistas. Tanto é que muitas das vezes nós vamos choques de policiais. Às vezes um sargento ou alguma coisa, o advogado vai falar mais alto, o sargento já prende ele, leva ele preso, e às vezes pode ser qualquer um outro, deputado, tudo. Mas aquele momento de prisão é até lá chegar na delegacia, cada um para o seu lado, e o prejudicado sempre será o trabalhador. Na verdade, no final, aquele deputado vai ter só com um nomezinho ali, uma repetência, mas o coitado, que é o bucha de canhão, sargento, todo eufórico que ele é, sargento, que é autoridade, depois ele vai ver a rebordosa quando vem sobre a cabeça dele. Não tem para onde ele fugir. A verdade é que as leis prevalecem para aquele que tem autoridade, a autoridade suprema, acima da autoridade, submissão. A submissão é a pior coisa que existe. Submisso, ele é oprimido. Ele está acima das leis, ele está acima das leis. Mas ninguém está acima das leis. Não está? A minha pergunta, não está? Se não estivesse, não teria. Hoje nós vemos tantos deputados aí praticando horrores e mais horrores e continuam achando que tem a liberdade de falar e de pensar. Mas exercer a sua condição de cidadão, são poucos que exercem realmente. É uma oportunidade de poder oprimir mais aquele que está debaixo ou embaixo a eles. Por isso eu digo, eu coloco nesse plano aqui, eu sempre falo das religiões. Eu não sou contra a religião de ninguém, mas os religiosos, infelizmente, eles são mais opressores, mais impiedosos do que aqueles que estão muitas vezes fora da. Porque você procure dentro do próprio ambiente, das próprias leis brasileiras, muitos deles são religiosos. Muitos que estão acima se consideram pastores, católicos roxos, têm suas primazias, têm suas religiões radicais, mas não exerce realmente o que deveria ser. Se estes tais que se dizem são realmente dono da verdade, exercesse as leis como deveria, nós teríamos um país diferente. As leis ou os cartórios, o juízo, tudo andaria com facilidade. Haveria realmente não sorteios de processo, mas todos os processos seriam julgados. Mas eles dizem que não trabalham para ser tudo. Tudo tem que ser estudado e ver o que deve ser julgado ou não ser julgado. A minha pergunta é: justo? É justo a minha colocação? Então vamos partir para o segundo processo. Como eu no vídeo anterior falei que havia sido um golpe, colocando assim, de um motoqueiro. No dia do aniversário enviaram um buquê e eu achando que era de alguma conhecida, alguma pessoa mais íntima, e não me toquei de telefonar primeiro para a pessoa, mas depois que eu telefonei, depois do golpe, aí já tinha sido fatal. Tudo bem, eu já coloquei no vídeo anterior o número da pessoa que me telefonou. Ele é um dos culpados realmente. Ele foi a pessoa que intercedeu, a pessoa que falou, a pessoa que enviou, a pessoa que programou tudo e enviou o motoqueiro já também programado tudo. Então, se ele é o responsável, temos o número do telefone dele. Logicamente que o CPF dele está dentro daquele número de telefone, que é o número da loja em que diz que ele trabalha.
em que diz que aquela loja está na Paulista. Então, diz que está no shopping da Paulista. Eu coloquei, inclusive, no vídeo anterior, tudo detalhadamente. Aí, motoqueiro, você diz, como achá-lo? É muito fácil. Se você levou o golpe já no seu CPF, você pegar aquele número do telefone e você fizer uma chamada para aquela pessoa, mandar uma outra pessoa fazer chamada, uma jovem, uma pessoa que você de confiança sua, e telefonar, fazer um encontro com aquele rapaz. E ali você realmente dá a ele um presente, realmente que ele te enviou. Ou dá a ele algo mais, pagar um almoço para ele, para que ele possa se satisfazer com esse almoço. Pagar algo para ele, ou enviar para ele uma pizza bem feita, preparada, e mandar até enviar também uma bebida para ele se satisfazer, e dar a ele a oportunidade dele se alimentar bem e comer bem. E ali você vai ver que realmente ele teve uma oportunidade de pensar ou de repensar o ato que ele fez. E muitas das vezes você também consegue, através daquele encontro, adquirir o telefone da pessoa do motoqueiro, com a qual fez junto com ele a tramóia. E dali você conseguir também a pessoa que tem a maquininha que faz o golpe. E você conseguir pegar toda a equipe, porque a justiça, você faz o BO, mas ela nunca vai te dar resposta. Você pode ver 10 anos, 20 anos e você nunca tem soluções desses casos que se tornam cada vez maiores no país. E condições de se pegar essa turma, de se resolver esse problema, tem, de se julgar o caso rápido, porque quando eles fazem isso, já é uma equipe grande que está fazendo. É muita gente envolvida neste caso. E a justiça nunca realmente resolve esse problema. Não há realmente um julgamento logo para prender esse pessoal, resolver ou julgar, tomar a propriedade dessas pessoas ou levar essas pessoas. Não, a juízo isso não ocorre. Tanto é que eu vejo as pessoas falando que não funciona as leis no país. Não funciona não. Muitos que estão ali não estão interessados em ajudar a população. Muitos que têm a toga, elas estão ali apenas para ganhar o pão dele. Ele está preocupado com a população. Então temos que começar a pensar nos que estão com as togas. Naqueles que estão na frente. Aqueles que são considerados juízes, aqueles que são considerados advogados, aqueles que estão no cartório. Por que isso não dá andamento? As pessoas culpam o país, não culpam o funcionário que está à frente. Não culpa os cartórios que realmente não têm interesse em resolver, em solucionar problemas da população. Então sempre falamos, é a culpa do governo, a culpa disso. Não, a culpa é também daqueles que são colocados, aqueles que estão trabalhando funcionários públicos. Não é porque é funcionário público, não, existe os honestos, também existe a maioria que só interessa pela condição, a maioria só estão ali para julgar, para trabalhar, mas não tem interesse em julgar a população, mas sim aqueles que estão acima da população, que podem proporcionar algo melhor para que eles possam ter uma condição de vida melhor. No entanto, seus salários são muito altos, o salário vai além dos salários normais. Então tem prêmios, tem isso, tem aquilo, tem férias, tem ajuda de custo, de roupa, de sapato, de pensamento, de tudo tem ajuda. Mas o desgraçado que está no sofrimento, esperando uma solução da justiça, muitas vezes é esquecido, morre e a justiça não acontece. Quantas pessoas colocaram processo e os processos saíram após a morte de cada um? Porque não há interesse. Após a morte, logicamente, o processo não sai no valor que deveria sair. Sai o processo simplesmente para entregar. Diz, olha, foi resolvido o problema. Após a morte do elemento, o que o elemento vai aproveitar? Muitas vezes não tem nem para quem entregar as causas ganhas ou as causas resolvidas. Então sempre existe aquele problema da má vontade. Isso tem que começar, a população em si, começar a tomar suas próprias decisões. E pensar realmente quem é que ele está colocando para direcionar esse país. Muitas vezes a culpa é daqueles que votam. Mano, é verdade, muitas vezes a culpa é daqueles que votam. Eles votam por emoção, não por razão. Não observa. Ele muitas vezes ele é contra partido. Ele vem observar o que é real. O que está por trás, ele vai por emoções, por aquilo que ouve falar, aquilo que alguém falou. Ele tem que começar a entender como funciona o seu país. É sempre culpar prefeito, culpar isso, culpar aquilo, mas os juízes e os advogados. Aí tira salário dos professores, aqueles que ajudam, aqueles que
procuram melhoria da população, mas são os mais sofridos. Hoje, 80% que diz ser professor não tem interesse nem em trabalhar como professor. Estão ali por necessidade, não por amor, por prazer. Então é preciso a população brasileira em si, o homem brasileiro, pensar o que é que ele está fazendo com as leis que está dentro do seu país. Adianta você colocar cada vez a polícia mais violenta, que ataca realmente o cidadão, muitas vezes é violenta com o cidadão, aonde aqueles que deveriam exercer as leis não querem exercer e manda para que os braçais exerçam as leis através da sua fúria. E aí fica a situação. A fúria da população, quando ela perde a razão, ela não há quem domine. A exemplo, nós temos hoje o exemplo lá em Moçambique. Sempre a população é colocada como terceiro plano. É preciso tomarmos consciência das nossas necessidades como cidadão. É preciso juízes, advogados, comendadores, que seja todos aqueles que estão à frente, começar a tomar uma consciência, uma solução, uma resolução de sua condição como funcionário, ou como realmente quer exercer sua função. Mas não exercer função quando interessa a eles ter o seu nome programado, ou ser destacado para que possa na política ser destaque e conseguir alcançar altos postos da política, às custas do sangue dos que estão sofrendo, às custas do sacrifício como foi feito com Tiradentes. E por aí vai. Usa-se o nome de Jesus para se ganhar o dinheiro. Mas quem foi que morreu? E aí usam a cruz como símbolo para que as pessoas possam adorar a cruz. Mas o cidadão, aquele que lutou para que melhorasse a situação do povo, foi colocado de lado de escanteio. Colocaram as palavras como uma coisa para ser adorada, mas não praticada. E aí aqueles muitos que exercem a função como juízes, como isso, que aquilo, usam a palavra, ou seja, a Bíblia como caso para as pessoas colocar suas mãos sobre tais e assim dar, vamos dizer assim, uma forma de falar. Testemunhar, ou seja, colocar sua mão e se comprometer que não irão falar mentira, mas falarão a verdade. Promessas ou fatos? Qual é a tua situação para um país em que você percebe que você está sendo vítima de pessoas que não têm interesse em fazer algo para que as leis sejam realmente executadas? As leis realmente sejam convincentes, para que as leis realmente sejam executadas e as coisas desse andamento necessário. Eu percebo tantas coisas, já estou com essa idade que estou, e percebo tanta falcatrua, tanta perversidade. Você muitas vezes vai a um banco, alguma coisa, apresentar um documento, as pessoas te tratam como se você fosse. Quando você vai lá para pagar alguma coisa, é um tratamento totalmente diferente. Você vai em qualquer posto, em qualquer lugar, você entra para fazer uma queixa, alguma coisa. Quando é algo que interessa, o tratamento é um. Quando não te interessa, é tratamento de segunda ou terceira qualidade. Estamos vivendo para quê? Trabalhando a vida para quê? Eu pergunto a você que me ouve, a você que está em sua casa, você que está ouvindo esse vídeo, quais os seus projetos para a tua vida? Você já fez uma autoanálise de você mesmo? Dos teus projetos? Das tuas possibilidades? Daquilo que você encontrará para que tropece, para que alguém te coloque na frente e impeça que você alcance o brilho, aquilo que você precisa, a necessidade que você está querendo vencer, ultrapassar? Então é preciso pensar duas vezes daquilo que nós queremos, almejamos alcançar e pretendemos um dia lá chegar. Tenha um bom dia, siga-se em frente, pense duas vezes, analise, não deixe passar em branco aqueles que põem tropeço na sua vida. Procure encontrá-lo, dialogá-lo, se for possível, extrair dele que é necessário uma prova que possa fazer com que ele venha a ser executado na justiça
e assim a justiça tenha sobre ele provas que possa prendê-lo, porque há tantos que fazem falcatrua, há tantos que vivem com maquininhas, adquirem maquininhas para trapacear, adquirir e acham que estão impunes. E até houve, muitas vezes, que nem o caso de uma pessoa que me contou, diz que conversando com uma pessoa que foi intimada pela justiça, porque ele pegava uma sua maquininha no seu negócio pequeno que ele tinha e comprava os cartões das pessoas. Chegavam ali, os marginais, pediam para ele sacar tanto, ele sacava tanto e dava para ele 10%, 15%, 20%, 5%, dependendo do valor, e tinha também a quantidade e a porcentagem. E aí ele disse que isso não seria problema para as pessoas donas do cartão, porque os bancos pagariam a conta. Então isso causa revolta. Quando as pessoas falam, poxa, mas eu não concordo com isso. As pessoas se revoltam com isso. Falam, mas se ele faz com isso, pode fazer comigo, qualquer um outro amigo meu, com a minha família. Então são coisas que a gente vê. E quando fala-se, aí se faz uma denúncia anônima, entrega-se, envia, e a pessoa continua livre. Aí diz, mas por quê? Eu fiz a denúncia, mas aí diz que não pode prender porque não tem prova contra aquele cidadão. Mas olha, e as maquininhas, os dinheiros, o CPF dele na maquininha, a firma dele envolvida com a falcatrua. Aparece de quem é o calculador, de quem é a maquininha que fez aquela trambicagem, que fez o saque, e ali continua a mesma situação. As coisas são tão claras, tão nítidas, e a justiça coloca um pano como se estivesse cega a esta realidade. Então, o meu caso, eu tive pela primeira vez esse desconforto de me ver nessa situação. Mas você que está em sua casa, você que já passou por uma situação semelhante, quando for assim, verifique o CPF dele ou o telefone, não apague o WhatsApp dele, não, porque tem os dados dele ali, você pode procurá-lo, pode ter condições de conseguir resolver esse problema. Uma das coisas que eu achei interessante quando eu estive no Rio de Janeiro, me convidaram porque eu sempre tive uma imagem errada da favela Roda de Fogo. Aliás, a favela da Rocinha. E aí fui convidado para ir na favela da Rocinha, Roda de Fogo no Recife. E fui na Rocinha. E lá, cheguei à noite, tudo. Rapaz, me trataram bem, conversaram, tudo bem. E conversando com uma pessoa lá, e num diálogo, eu percebi uma coisa interessante. A forma que eles trabalham. E um dos rapazes, quando eu depois conversando com um dos rapazes lá, disse, olha, parente de quem? Eu falei, parente de pessoal, e foi um nome do pessoal, tudo. Poxa, mas não se preocupe não, que chegando de noite, você sendo da casa, se alguém mexesse contigo, a gente ia buscá-lo. Aqui não tem esse negócio de fazer, mexer e ficar impune, não. Aqui a justiça é imediata. Então a gente vê muitas vezes a justiça entre as pessoas que estão ali naquele ambiente mais presente do que quando nós estamos fora daquela região. Ali ele disse para mim que não havia roubo ali, não. Aqui ninguém tem negócio de roubar o outro aqui, não. Aqui tem que ser dentro do esquema que está aqui estabilizado. Então, são coisas que eu mesmo fiquei observando. Eu via muita história, chegar com o carro lá, não podia entrar, e chegamos à noite, entramos, ficamos lá uns 3 dias e depois nunca mais voltei. Faz muitos anos que eu não cheguei mais lá, faz 15 anos. E aí eu observo uma coisa, as pessoas muitas das vezes, elas tem mais dificuldade fora do que dentro de uma favela. Eu coloco para você, as leis são duas? Não, existe uma lei. A justiça lá é feita como? Lá, eu não sei, mas sei dizer uma coisa, que as pessoas respeitam aqueles que são moradores daquela região, daquele local. Aí diz, mas eles não denunciam ninguém. Aí existe outra situação. Não está movendo com eles, não estão atrasando eles não têm que se envolver com a vida de ninguém. Então você observa que ali está uma situação. Sou a favor? Não digo que sou a favor, também não digo que sou contra. Fico a observar, porque não estou eu para julgar a situação daquele pessoal que lá reside. De maneira nenhuma, não sou juiz nem julgador daquela região.
Eu apenas exponho os pontos que eu vejo que há injustiças, muitas vezes é produzida pelas próprias pessoas que exercem a justiça. E fui por um acaso, aí tive que fazer umas compras, porque estava lá na casa do pessoal, não queria causar problema para ninguém, nem trazer para ninguém gastos desnecessários, porque sei da situação da região, e fomos a uma loja fazer uma compra. E cheguei na loja lá, fiz o pedido tudo, aí eu peguei meu cartão do Banco do Brasil e coloquei na maquininha lá, quando eu vou digitar a senha, e ali o cartão não funcionou. Falei, como assim? Não, está bloqueado seu cartão. Como bloqueado? E era pagamento à vista. Está bloqueado. Falei, tudo bem. E voltando para São Paulo, conversando com a gerente do banco, ele disse, não, o banco evidentemente cancelou. Por quê? Porque você estava fora de São Paulo e a compra era um pagamento à vista. Foi cancelado instantaneamente. Vamos bloquear, fiquei sem entender, mas tudo bem. Depois desbloqueou o cartão. Há uma das coisas que às vezes a gente vê. A pessoa fala às vezes que é o excesso, mas muitas vezes o excesso te beneficia em alguns pontos. E ali eu paguei, tinha um outro cartão, fui depois em outro local, saquei o dinheiro e paguei o dinheiro à lojinha que lá estava. E é importante você entender isso, que às vezes você está vivendo dentro da tua população, onde aqueles que você gasta o seu tempo votando para colocar lá, eles não estão interessados realmente em ajudar a população, eles estão interessados em ajudar aqueles que estão no topo, aqueles que são empresários, aqueles que são dono de empresa, tudo dono dessas coisas, porque para ele pouco importa aqueles que estão abaixo deles, importa para eles esses dias quando estão próximo das eleições. Aí você tem um grande valor, uma grande importância. Não se deixe enganar. Porque dizer, como aparecer essa equipe hoje de chamados direitas, e são a favor disso, a favor daquilo, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Porque esses mesmos são aqueles do tempo da arena, antes da arena, em que a população não tinha direito nem comer. Emprego desapareceu, indústrias sumiram e o povo ficou na miséria e na merda. Vou usar esse termo aqui. Infelizmente, as pessoas gostam de sofrimento. Eu sempre digo isso, as pessoas gostam de sofrimento. Quando se melhora um pouco o país, tem 10 para derrubar o próprio país. Então analise bem. Não estou aqui falando de política, estou aqui sendo realista. Aquilo que você faz contra si mesmo. Aquilo que você exerce dentro do seu país, você exerce para si mesmo. Não espere nada de ninguém, mas espere que alguém um dia realmente tome consciência de trabalhar realmente com justiça e seja ele prontificado a trabalhar com a justiça. Porque muitas vezes a gente, quando vai ler por exemplo, já uma leitura da Escritura, lá pelo livro Eclesiastes, e fala que a justiça deve ser praticada. E que a justiça, e aí Salomão diz num termo, tudo que você está vendo já aconteceu e volta-se a repetir. Por dizer, a justiça sempre estará a se refletir, mas nunca se executar. Até o próximo vídeo, estaremos juntos.